Olá pessoal, mais um comparativo aqui nesse canal. Hoje a gente vai fazer um comparativo entre dois equipamentos que basicamente são a mesma coisa, mas tem algumas grandes, sim, tem grandes diferenças, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai comparar aqui o Model 166, um amplificador da Gradiente lançado lá no início dos anos 80, com o famoso sistema Super A, e aqui a gente tem o IA2, que é um equipamento já fabricado na metade para o final dos anos 80 pela Gradiente também, que fazia parte da linha Exotec. Então é isso aí, se você não conhece, aqui nesse canal a gente normalmente faz alguns comparativos entre equipamentos. Todos os que eu já fiz eu vou deixar aqui na descrição, tem comparativo de toca-discos, de um sistema para outro sistema, tem vários comparativos aí, tudo referente a essa geração de equipamento, anos 70, anos 80, como eu sempre digo aí, é esse o assunto desse canal. Se você tem interesse em conhecer, em descobrir equipamentos, em conversar sobre esse tipo de equipamento, inscreva-se no canal, ative o sininho, sempre você vai ser notificado quando a gente fizer uma live ou quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Também quero pedir para você que vai se inscrever e para você que já é inscrito, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo para ajudar. E também, se você não gostar do vídeo, você pode dar o dislike, mas sempre diga o porquê que você está dando o dislike. Então vamos lá. Model 166 versus IA2. Esse é o vídeo aí de hoje. Antes da gente continuar o comparativo, eu gostaria de falar o que, né? Que o Model 166, eu já fiz alguns vídeos referente a esse equipamento, vou deixar aqui na descrição. Ele é o caçula, né? Do sistema Super A, que a Gradiente lançou lá no início dos anos 80, tá? Então esse aqui foi o primeiro equipamento, é a base de tudo, é o 166. Ele foi lançado lá no início dos anos 80, ele tinha alguns outros equipamentos que também eram oferecidos lá nesta época, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então eu estou aqui com o catálogo azul da Gradiente. Então você tem o Super A 366, 246 e o 166. Também eram oferecidos o 126, o 86 e o 76. Então o IA2, para a gente ter uma ideia, né, como ele veio depois, né, ele tem a base do 166, mas ele foi feito pela Gradiente depois. Aqui a gente tem o catálogo azul, onde a gente tem o 166 e o Super A sendo oferecidos, e ainda a gente tem aqui, ó, para você ter uma ideia, a linha profissional, que seria ali System One, tá? System One está aqui sendo oferecida, lembrando que essa linha foi substituída pela linha Exotec, né? Então eles partiram lá da linha profissional, tá? E para uma linha residencial com equipamentos top, né? Digamos assim, uma linha residencial. Então partiram de oferecer um equipamento profissional que era usado em casa, residencial, para um equipamento realmente residencial com equipamentos, digamos assim, profissionais. Então a primeira coisa que a gente constata aqui é que realmente sim, o IA2 veio depois do 166. Aqui eu tenho o manual da primeira geração dos amplificadores é esse aqui, manual do 166. Aí aqui a gente tem o manual da linha Exotec, que tem essa característica com essa capa e tudo mais. A única coisa que eu não sei se o modelo IA2 ele tem a versão, normalmente os manuais da linha Exotec são mais completos, só eu não sei se realmente o IA2 tem a versão pequena de manual. A gente sabe que a linha Exotec, as primeiras versões da linha Exotec vinham com um manualzinho menor e tal, e essa aqui já é da segunda geração. Eu não sei realmente se o IA2 tem o manual daquela versão pequena, eu acredito que não, tá? O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Um encarte, aqui uma propaganda, um folder, ó, Gradiente 88, tá? Já é de 88, então da metade pro final dos anos 80. Aqui a gente tem a linha Exotec, tá? E aqui você tem, ó, IA2 sendo oferecido, né, como uma opção de amplificador. No caso ele seria de cima para baixo, né? Da top para baixo ele seria a terceira opção. A gente tem o H2, o A2 e depois um amplificador integrado IA2. E a última opção seria o RC2. Então aqui você tem o IA2 sendo oferecido pela Gradiente para a linha Exotec. Aqui a gente já tem a linha 88, que já tem algumas, como eu sempre digo aqui no canal, o início do fim. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho só dizendo, né, um detalhe, que a linha Exotec, isso aqui vai ficar para um outro vídeo quando eu for falar da linha Exotec. Mas a linha Exotec foi muito divulgada e teve muito material promocional, né? Então aqui a gente também tem
a linha Exotec. Até vou dar uma confirmada se a gente tem aqui nesse catálogo o IA2. Eu acho que não. Ó, temos o A2, que é a segunda opção. Eu nem confirmei aqui para ver se tem, mas eu acho que não tem, hein? É, realmente. Ah, então aqui nessa geração, que seria a primeira geração aqui da Exotec, eles não ofereciam o IA2. Pra você ter uma ideia, nem tinha aberto ainda, nem tinha confirmado para ver se tinha mesmo ou não. E aqui um outro material da linha Exotec, que seriam os encartes todos aqui do A2. Deixa eu ver se eu acho bem rapidinho aqui do IA2 para mostrar para vocês. Achei aqui, ó. Então aqui a gente tem Exotec IA2, tá? Então aqui você tem o IA2, né, que era uma opção, né? Qual que é a potência RMS? 38 vezes mais 38 em 8 ohms, tá? Mais ou menos por aí. Que mais? Eu não gosto de falar potência, o pessoal sabe, mas falei. Aí tem um outro catálogo que é interessante, deixa eu ver se tá aqui, não sei se eu deixei junto aqui, que seria ele mostrando, aqui ó, esse aqui é bem interessante também, tudo isso referente ao IA2, né? Na verdade, isso tudo que eu tô mostrando poderia ser no Conheço IA2. Provavelmente eu vou fazer o Conheço IA2 e vou fazer a mesma coisa que eu tô falando aqui, tá? Mas é só para você situar aonde você tá, do que eu estou falando. O IA2 era oferecido aqui, ó, no conjunto Beethoven 1, que a gente tem a QT2, o IA2, o T2 e o D2, tá? Então ele era oferecido aqui. Aí o mais simples aqui, bom, isso aí, inscreva-se no canal que o dia que fizer a linha Exotec vocês vão ver isso aqui. Vamos partir aqui para o que interessa, que seria as diferenças entre o IA2 e quais são os pontos principais entre o IA2 e o Model 166. Como eu não gosto de falar de potência, vocês acabaram de ver lá que eu mostrei que o IA2 tem 38 RMS por canal. Vamos conferir aqui, ó. Eu realmente nem sei também. Vamos conferir aqui qual é a potência RMS do potência RMS em 8 ohms. Potência RMS em 8 ohms, 80 watts, 40 por canal. Aí a gente já vê uma diferença, tá? Uma diferença que o quê? Que o IA2, vamos confirmar aqui no manual. Ó, então, a potência do IA2 realmente ela é menor, tá? Do que o do 166. O IA2 tem 38 RMS por canal. E o IA2 e o Model 166 no manual diz 40, ó, potência RMS em 80 watts total. Então realmente tem uma diferença de potência, mas, né, basicamente é o mesmo circuito, e isso vocês vão ver aqui quando eu abrir o equipamento. Sim, eu vou abrir o equipamento, vou mostrar isso por trás, por dentro, vou abrir, vou dar uma geral aqui nesses equipamentos. Então vamos lá, qual que é a primeira diferença? A diferença básica entre o IA2 e o E2. Claro, você já está vendo aqui no vídeo a diferença principal, que é a característica da pintura frontal, que um fazia parte de um sistema, então ele tem essa característica, e outro de outro sistema que tem a característica dele próprio lá. Mas a principal característica, e é um detalhe que eu gosto de comentar aqui, que é o que? A Gradiente realmente abandonou o sistema Super A. Né? Por quê? Porque a gente tem o 166, óbvio, esses equipamentos aqui, como eu já falei no vídeo do 166, vou deixar aqui na descrição, a própria assistência técnica desabilitava o sistema Super A desses equipamentos. Então a Gradiente realmente lançou isso aí, e como viu que não deu muito certo, elas começou a cortar isso aqui. Tanto é que, como se isso aqui tivesse dado muito certo, se o sistema Super A tivesse dado bem certo, ela teria mantido no IA2, mas não. Quando ela refez o 166 com a característica do IA2 para poder oferecer ele lá na linha Exotec, um sistema mais básico da linha Exotec, o que ela fez? Ela eliminou o sistema Super A. Então, o IA2 ou 166 você encontra com o sistema Super A ativo. Até por isso que eu acho que a diferença de potência, tá? Com certeza, um equipamento desse com Super A desativado, ele vai ter a mesma potência de um A2. Então a principal diferença entre um e outro é que a Gradiente eliminou o sistema Super A e já não tinha mais. Então ela já não queria mais o sistema Super A, tanto é que o IA2, que é a mesma coisa que o 166, veio sem esse sistema Super A, já foi eliminado pela Gradiente. Bom, a diferença que vocês estão vendo, como eu já comentei, é a diferença do tipo do equipamento. Aqui a gente tem um equipamento com aço escovado, os botões aqui tem uma pintura branco pérola, ele tem um acabamento menor aqui, porque ele fazia parte da linha Compo, então ele tem um comprimento de painel menor. O IA2 ele tem um comprimento de painel maior. Por quê?
porque isso é um detalhe, tá? Isso eu vou falar lá na linha Exotec. Por que que o T2, que é o mesmo que o Modo 16, que tem o mesmo tamanho do 166, por que que o E2, que é o mesmo do ES10, todos eles têm essa aba maior aqui? Por quê? Porque a Gradiente usou como base do seu amplificador principal, isso quer dizer o H2, usou como base um PM5000. E um PM5000, ele tem o sistema profissional de rack, padrão 19. Quando a Gradiente lançou o H2 em cima, com a base em cima do PM5000, que é um vídeo que eu já fiz aqui, vou deixar na descrição, se o PM5000 é o pai da H2, e a H2 ela tinha que ser maior. Tá? Ela tinha que ser maior. Por quê? Porque por mais que eles diminuíram o painel, mas o fundo do PM5000 ele é maior até que do A1 do que do PA1800. Então ele é mais largo, os dissipadores e tudo mais. E aí a gente teve que fazer o H2 com um painel para poder encaixar na estrutura do PM5000. E aí os seus equipamentos como o 166, o T2 e o E2 não tinham essa característica do painel largo. Aí a gente teve que fazer os painéis largos com esse acabamento de plástico para poder casar, né? Ficar um igual ao outro com relação a tamanho. E um detalhe aí da construção dos equipamentos da Gradiente. Bom, outra característica é o famoso pintura. A pintura que a Gradiente manteve. Eu já falei isso no vídeo de opinião sincera do S96, vou deixar na descrição. Por quê? Por que a Gradiente pintava dessa cor dos equipamentos? Por que era característica da Gradiente pintar essa cor? Será que tem algum problema, alguma coisa? Não, porque até a própria Nashville e outras marcas também faziam dessa cor, né? Eu acredito que essa cor aqui veio pelo sucesso do System One, tá? Então o System One fez sucesso com aquela cor e tudo mais, e eles mantiveram na linha Exotec para mostrar que aquela cor do System One era a cor top da Gradiente, era dos equipamentos top, porque se ela fizesse prata, né, totalmente escovado, fugiria da linha top antiga que era a linha System One. Isso é uma teoria minha, né? Isso é o que eu penso. Então o que ela fez? Ela pintou o painel do Model 166, que na minha opinião é muito mais bonito, o 166 do que o IA2. Muita gente faz, né, a linha Exotec nessa versão aqui, na versão prata, mas eu já não gosto, né, eu prefiro o original, mesmo que feio, mas então ela pintou esse equipamento na cor da linha Exotec e fugiu da linha escovada. E aí fez um botão diferente, né, o acabamento já perdeu o acabamento aqui, esse acabamento da linha Compo é muito mais bonita do que essa daqui. Os botões aqui também são os mesmos, mas pintados, aqui ele tem um tipo, um anodizado, uma pintura metalizada, é diferente. Os VUs aqui, ele perdeu só um pouco na verdade ele ganhou aqui algumas escritas, um acabamento diferente, mas é o mesmo VU, não muda nada. Que mais? Os botões aqui, a diferença é que a Gradiente manteve o LED dentro do botão nas versões mais recentes do IA2, do 166, desculpe, o 166 normal tem o botão lá, o LED lá dentro, né? Então aqui ela manteve o LED dentro do botão de Power. Que mais? E uma das características que foi abandonada para a linha Exotec, que eu achava muito legal na linha Compo, era o que? Era as regulagens de tonalidade com escala, né? Então você tem um potenciômetro escalonado, ó, tá? Você vem aqui escalonado. E aqui no IA2 ele é liso, igual, né? Com o mesmo tipo de potenciômetro, não é o mesmo potenciômetro, mas basicamente igual aos do pré, do P2 e tudo mais. Então ele é liso, tá? Você não tem mais a escala, que era uma coisa bacana aqui, ó. Tem gente que não gosta, né? Porque em vez de você ter 5 escalas aqui você liso, você consegue controlar um pouco mais. Mas eu acho mais bacana escalonado, tá? E o resto, basicamente, as funções aqui, tudo é a mesma coisa. Basicamente igual, não muda nada as funções dele aqui, ok? Então é mais ou menos isso, as diferenças aí do IA2 para o 166. Vamos dar uma olhadinha atrás? E antes de mostrar aqui a parte traseira, eu gostaria de mostrar um detalhe, né? Só dizendo que o acabamento aqui ele está desbotado, é azul o acabamento dos botões. Bom, o detalhe que eu gostaria de mostrar é o seguinte, que claro, tem diferenças na serigrafia, que o modelo está em cima, que o modelo está embaixo, mas poucos detalhes. Mas o detalhe maior aqui que eu gostaria de mostrar é a diferença da nomenclatura que eles começaram a usar depois, né? Depois da introdução do CD Player na metade dos anos 80. Então aqui você tem um auxiliar,
normal, tá? São as mesmas funções, 1, 2, 3, 4 funções. Aqui você tem também 1, 2, 3, 4 funções. Só que em vez de eles usarem o auxiliar, a nomenclatura auxiliar, para um equipamento auxiliar, eles já usavam o DAD vídeo. Então, é isso aí, estamos aqui com a traseira dos equipamentos, basicamente a mesma coisa, entrada de microfone, ok? Aqui tem fono, tuner, auxiliar, a diferença aqui do DAD vídeo para o auxiliar que eu já comentei, tape deck 1, tape deck 2, as entradas de força, as caixas continuam com o mesmo tipo de plug aí, né? Característico da Gradiente, tá? Cabo de força são iguais, não tem diferença. Sistema de voltagem também, de tensão igual. A única diferença aqui maior mesmo são dois detalhes que eu percebi aqui de diferença. É que eles já eliminaram o sistema DIN de conexão, então já não se usava mais o sistema DIN, tá? Só RCA. Eu acho que até isso aqui é patenteado, né? Para você usar isso aqui teria que pagar. Então, provavelmente por isso, sei lá, por algum motivo, eles eliminaram as conexões DIN, ok? No resto aqui é tudo igual. E aqui um detalhe, né? Que sempre foi uma questão de problema da Gradiente, que é esses conectores, essa rosca para o aterramento de toca-discos. Esses pinos costumam quebrar e tudo mais, mas eu acredito que costuma quebrar hoje em dia, porque ele resseca e tudo mais. Na época não era tanto o problema de quebrar, mas era por algum outro tipo de problema, e aqui é usado um pino um pouco melhor, tá? Um pino diferente, diferenciado. Eu acredito que nesse canto que seja original, inclusive porque no próprio P2 também existe uma conexão bem melhor de aterramento. Então, na minha opinião, eles tiveram que fazer um aterramento, né, bem mais bem feito, digamos assim, aqui do que esse pininho simples que era utilizado. O resto, a parte traseira, é basicamente a mesma coisa mesmo. A parte de cima aqui temos a característica da linha Compo, dessa pintura, a característica da linha Zotec com essa pintura, basicamente a mesma coisa também. Aqui, ó, o detalhe dos acabamentos, né, que é o painel prolongado, que é justamente coisa da linha Exotec, coisa que a linha Compo não tinha. E aqui um detalhe, tá? Como aqui a gente tinha um equipamento que poderia ter o sistema Super A, que era um equipamento que necessitava de uma transferência de calor maior, a gente percebe que existe uma pequena diferença aqui, ó, tá? Do tamanho. Se eu colocar minha mão aqui, talvez, ó, é com a mesma quantidade, tá? 5 e 5. 5 e 5. Mas a gente percebe que ele aqui tem um pouco menor. Vamos ver aqui, ó. É mínima coisa, tá? Mínima coisa, mas realmente esse aqui é um pouco menor. Aqui a grelha de ventilação é menor do que a do 166. Porque a 166 a gente sabe que precisa de uma transferência maior de calor. E aqui, como não tinha mais sistema Super A, não necessitava mais disso. E aí aqui a gente tem o fundo, basicamente igual. Se utiliza os mesmos pés que eram utilizados no 166 para o IA2, normal. Uma diferença básica aqui, que aqui a gente tem um sistema de tampa que você consegue fazer a abertura sem precisar tirar os parafusos. Aqui precisa tirar os parafusos. Uma série mais antiga, né? Os mais recentes, os S96, esse tipo de coisa, tudo tem já esse sistema aqui, tá? E uma diferença aqui que a gente percebe que a dissipação aqui do 166 ela é maior, vem até a lateral aqui onde está o transformador e tudo mais, é maior. E já no IA2 ela é um pouco menor, tá? Ela é maior de tamanho, de abertura, mas ela já não vem aqui no transformador. Detalhes, né? Pequenos detalhes aí da configuração dos equipamentos. E é isso aí, aqui a gente tem o equipamento aberto. Eu esqueci de dar um recado no início aí, mas a gente está perguntando assim, nossa, que horas que ele vai ligar os equipamentos? Na verdade, eu não vou ligar, esqueci de dar esse recado no início do vídeo aí. Eu não ligo os equipamentos quando faço comparação. Vou deixar o IA2, eu ainda não sei se eu já fiz vídeo dele ligado ou não. Se eu deixei, vou deixar na descrição. Desse daqui eu já liguei ele, já demonstrei, já fiz vários vídeos referente a esse equipamento. Vou deixar todos eles aqui na descrição, tá? Então se você quer ver eles funcionando, dá uma olhadinha na descrição aí, tá? Aqui nesse vídeo você não vê eles funcionando. Bom, parte interna, tá aí? Qual é a principal diferença? A principal diferença é que esse equipamento ele já sofreu manutenção e esse IA2 aqui ele está original. A gente tem os transistores verde, preto, normal. Verde, preto, normal. Então esse equipamento aqui, como eu disse em outro vídeo, é muito mais fácil de você encontrar ele original, tá? Do que esse equipamento aqui. Esse aqui já sofreu manutenção, os transistores aqui já são substitutos e tudo mais. Por quê? Por quê?
Porque esse equipamento aqui sofreu com a tecnologia Super A. Então esse aqui provavelmente saiu de fábrica com o Super A ativo e uma hora na vida dele ele sofreu algum problema e aí teve que ir para assistência, aí desativaram o Super A dele, trocaram os transistores e tudo mais e tá aqui. Aí esse aqui, ele já não. Como ele já nem teve a chance de sair com o Super A de fábrica, ele está aqui mais original e é bem mais fácil de encontrar esse equipamento original do que esse. E aí uma dúvida que o pessoal sempre tem é sobre a diferença do Super A, né? Não tem diferença, a parte eletrônica é basicamente a mesma coisa, tá? A parte principal de transistor, existe, claro, algumas diferenças na parte de circuito, mas a parte principal, o coração mesmo, que é os transistores e o dissipador, é a mesma coisa. Então esse aqui, ele está totalmente original e esse não. É a única diferença mesmo, né? Aqui a gente tem uma diferença aqui, a ponte aqui tá aqui, ó, a ponte de diodo tá aqui, tá igual aqui a ponte, acho que só fez só tá bem novinho, né? Alguém já mexeu na ponte. Aqui já tá bem original. Os fios aqui estão teto sujos e tudo mais. Mas a gente percebe que não tem nenhuma alteração eletrônica, tá? Tem uma alteração ali talvez no chicote que liga a placa principal à placa das conexões, mas isso pode ser um aprimoramento. Que mais? Aqui é basicamente igual. As chaves aqui tem esse detalhe, né, que você aperta em cima para acionar lá embaixo. O transformador também igual. O detalhe maior mesmo aqui da parte interna é com relação à chave power, tá? Que ela é diferente por causa do LED que vai embutido nela. E aqui ela tem um sistema diferente, é uma chave diferente. Então a chave power desse equipamento é diferente da chave power desse. Mas ainda tem os fusíveis aqui na placa. Basicamente a mesma coisa, tá? Não muda praticamente nada. Então é isso aí, pessoal, vocês viram aqui o comparativo entre o Model 166 e o IA2, perceberam aí que praticamente é o mesmo equipamento, né? Então é isso aí, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, que em breve você recebe uma notificação de um próximo vídeo que a gente faz aí sobre esse assunto. É isso aí, um Model 166 versus IA2.